Bom, pessoal do YouTube, aproveitando aqui nesse domingo de manhã, né? Bem de manhã cedinho, aqui no litoral tá chovendo, onde eu moro. E eu quero compartilhar com vocês, sei que o meu canal é de assuntos variados, né? Oficina do Charles, da minha palavra. Vamos lá. Uma das experiências que eu... Mas desde já, ó, não deixe esse vídeo morrer. Compartilha esse vídeo, né? Coloca na sua rede social ali. Compartilhe esse vídeo, beleza? Dê seu joinha já. Se gostou, aperta o dedinho aí. Vamos lá. Quero contar para vocês algumas experiências que eu já tive na minha vida cristã. Uma das experiências foi que o rapaz que construiu a minha garagem, né? Não sei se eu vou dar uma viradinha aqui com a câmera. Toda essa garagem aqui, vocês estão vendo aí, ó. Vamos lá. Nós contratamos serviço, né, do rapaz. E quando ele terminou, a gente chamou ele para poder acertar, né? Acertar os últimos pagamentos. E uma das experiências que eu tive naquele momento foi que ele estava sentado de frente assim, no sofá. Ele estava sentado de frente no sofá. E uma das coisas que uma experiência que é até difícil para mim falar. Eu estava de frente assim, coisa de uns 2 metros na frente. Minha esposa estava do lado. E quando eu olhei para ele assim, foi uma das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida com o Criador. Uma das experiências tremenda que eu tive naquele momento. De falar, mas você está enrolando demais, qual é suspense? Mas veja só. Minha esposa estava falando alguma palavra para ele e eu pedi licença e quando eu olhei para ele assim, quando eu olhei para ele, para os olhos dele, eu nunca tinha tido uma experiência tão grande como eu tive naquele momento. Eu olhei para os olhos dele e ele já um dia tinha sido cristão, depois abandonou, né? Estava tocando nas baladas aí nas noites. E aí, foi ele que fez lá a minha garagem, né? Construiu a casa do lado. Mas quando eu olhei para a cara dele, como é que eu posso falar isso, meu pai? Quando eu olhei para ele assim, os meus olhos eram como se fosse... É como se fosse o Eterno tivesse olhando para ele. Essa sensação nítida que eu tenho, que eu tive. Você fala, às vezes é impressão sua. Não é. Não é mesmo, porque eu já tive outras experiências com o Eterno. Eu sei quando ele fala comigo. Quando eu olhei para os olhos daquele homem, eu percebi nitidamente o Eterno olhando para ele através dos meus olhos. Meus olhos eram como lentes. É como ele estivesse olhando de dentro para fora através dos meus olhos. Ou algo incrível. É como se o Eterno tivesse assim dentro, olhado. É como se fosse os meus olhos fosse um tipo de um óculos, olhando para ele através dos meus olhos. Eu percebi nitidamente isso. Nitidamente. E uma palavra, entre várias palavras que o Eterno usou para falar para aquele homem, foi uma frase que o Eterno falou que eu não esqueço. O Eterno falou assim para ele assim, usando a minha boca. Tenho muito mais para dar-vos do que o inimigo da vossa alma. Tenho muito mais para dar-vos do que o inimigo da vossa alma. Aquilo foi tremendo. E
eu via nitidamente o Eterno usando os meus olhos para olhar para ele. Eu não sei se ele guardou essa palavra, se um dia ele vai lembrar, mas eu guardei essa frase. Eu guardei essa frase. E outra experiência que eu tive com o Eterno foi no ano de... eu acho que foi no ano de 2003. Essa experiência que eu tive com esse rapaz foi agora, foi coisa de um pouco mais de quase 3 anos atrás. Mas a experiência que eu vou contar agora foi no ano de 2003. Naquela época eu não morava aqui ainda, morava lá em cima, né, no continente. Morava numa casinha alugada, passando uma situação difícil. E meu sogro naquela época ainda era vivo. Morava num bairro lá de São Bernardo do Campo. E eu estava em casa, numa situação difícil, até sem poder pagar aluguel, sem emprego, sem nada. Né? E a dona já pedindo a casa para nós, a gente já tinha inclusive arrumado uma outra casa. A gente tinha arrumado uma outra casa de um senhor lá no outro bairro. Estava tudo certo. E aí quando foi um daqueles dias ali, antes de acontecer o que eu vou falar para vocês, o meu sogro, antes do meu sogro morrer, o Eterno falou aqui dentro de mim aqui. Não foi aqui não, hein, pessoal? Não é coisa da minha cabeça não. Eu escutei a voz aqui dentro, ó, aqui dentro do peito aqui. Aqui dentro eu ouvi. O Eterno falou assim para mim: você vai ver o que eu vou fazer por esses dias. Você vai ver o que eu vou fazer por esses dias. Foi estas palavras que o Eterno falou comigo aqui dentro do meu coração. A experiência é minha. É minha experiência. Ninguém me contou. Aconteceu comigo. Quando foi dias depois, o meu cunhado, mas a tia de minha esposa entrou. Eu estava sentado assim numa cadeira do lado da mesa da cozinha. Minha esposa parece que estava lavando louça. E o meu cunhado entrou junto com a tia dele, que ela nunca tinha vindo ali, naquele lugar. Ele virou para o irmão dele e falou assim: irmã, tem uma notícia. O pai morreu. Foi assim, curto e grosso. Meu sogro veio a falecer. Meu sogro nunca quis saber do evangelho. Ele dizia que era espírita. Eu não sei tua religião. Também não me importa a religião que você é. Não sou contra você. Se você é espírita, católico, seja o que você for. Isso aí pro Eterno, meu amigo, não significa nada. Religião pro Eterno não significa nada. Vá por mim, eu sei o que está falando. Sei o que está falando. Na hora da prestação de conta, o Eterno não vai perguntar para você que religião você é, não. Ele não quer nem saber que religião que você é. De jeito nenhum. Depois que o Eterno falou assim: você vai ver o que eu vou fazer por esses dias. Minha sogra tinha saído na padaria. E meu sogro já... ele tinha problemas respiratórios muito graves. E ainda continuava fumando. Ó, eu dedico a pessoa que fuma, para de fumar, cara. Isso é... para de fumar. Você vai fazer um bem danado para a sua saúde. Você vai fazer um bem muito grande para a tua saúde. Meu sogro estava deitado numa caminha que tinha na sala, que ele já não conseguia subir o quarto dele, que ficava, era um sobrado, não conseguia subir mais na escada. Ele ficava ali, assistindo televisão e fumando, e, né? Minha sogra saiu para a padaria. Quando ele chegou, meu sogro tinha morrido. Morreu ali, ó. Deu uma parada respiratória, o homem. Ali, meu sogro, quantas e quantas vezes eu falei do evangelho para ele. Minha esposa falou do evangelho para ele muitas vezes. E meu sogro não queria se arrepender.
Meu sogro não quis, endureceu o coração até o final da vida. Ele não quis. E ali foi o Eterno que decretou o fim. Fala, mas Deus é bonzinho. Vai nessa. O Eterno é amor, mas também é justiça. Tá? Não se esqueça, ele é justiça. E ali foi o Eterno que falou, ó, basta. Terminou tua chance. Ali quando o Eterno falou no meu coração aquilo, logo depois, pouquíssimos dias, ele vai morrer. Mas deu um reboliço na família da minha esposa que você nem imagina. Minha sogra se transformou. Se era dura de coração, ficou pior. Depois ainda fui morar lá embaixo. Ele tem uma casa, ela tinha uma casa na frente que estava alugada. E aí eu levei meus móveis, coloquei num quartinho que tinha lá. E fui morar num dos quartos sobrados. Ah, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, meu irmão. Do ano de 2003, foi o pior ano da minha vida. Houve um problema lá que eu não vou relatar qual que é. Aí eu fiquei separado da minha mulher 6 meses. E minha sogra lutou de todos os jeitos para separar eu e minha esposa. No ano 2003, não tive Natal, não tive Ano Novo, não tive nada disso. E daí eu saí, fui morar com a minha mãe, ela tinha um apartamento, fui morar lá, fiquei lá, acho que uns 4 meses lá. Também foi terrível, muito ruim, não pela minha mãe, mas pelo meu irmão, que era casado, eu também morava lá. Eu dormi, meu irmão, eu dormi 6 meses no chão duro, no chão duro. Eu perdi tudo, perdi apartamento, perdi emprego, perdi nome, tudo. Sabe o que você desejar? Comer um pãozinho, esse pãozinho de padaria, custa aí 50 centavos. Você sabe o que você desejar? Comer um pãozinho e não ter dinheiro? Eu saía sem rumo, sem dinheiro, com o nome sujo. Desejar comer um pãozinho e não poder? E dizer assim, do Eterno eu não largo. Eu não vou negar a minha fé por nada deste mundo. Tá? Eu com mais de 25 anos de casado, lutaram até o fim para separar eu e minha esposa. Minha sogra foi uma. Mas hoje, eu perdoei ela e amo minha sogra. Eu perdoei ela e amo minha sogra. Ela se esqueceu de tudo aquilo, mas eu ainda me lembro. Mas isso não me machuca mais, porque eu já perdoei. Perdoei e amo ela de coração. E se um dia ela precisar, ela mora na minha casa. Mas aconteceu tudo isso. Tudo isso. Tudo isso aconteceu. Passado 6 meses, na época ainda congregava numa igreja da minha mãe, lá num outro bairro. Morei dentro da igreja, dormindo no chão. No chão, o colchonete era emprestado. Tudo que eu tinha, sabe o que era? Tudo que eu tinha, uma bolsa com algumas peças de roupa. Aí eu comecei a trabalhar, morando dentro da igreja. O irmão lá, dirigindo a igreja, permitiu que eu tinha uma área onde era a aula das crianças, e ali tinha uma área ali, eu dormia ali. Tomava banho ali na igreja e fiquei ali 2 meses. 2 meses. Tinha um irmãozinho lá que tinha uma sapataria,
E eu trabalhava o dia todo, como meu pai era sapateiro na época, e eu, quando era criança, aprendi o ofício de sapataria. E trabalhei ali com ele um pouco mais de um mês. Ganhava, sabe quanto por dia? R$ 5. Eu dava R$ 4,50 para minha esposa, para ela comprar um pãozinho dela. Tá? E eu ficava com 50 centavos para comprar um pãozinho para mim. Sabe o que é isso? A igreja dava a cesta básica e ia para casa da minha sogra. Sabe quantos membros da minha família veio me ver? Nenhum. Nenhum dos meus 5 irmãos de carne foi me ver. Perguntar, como é que está o Luiz? Como é que está ele? A gente não tem notícia dele. Ninguém da minha família veio me ver. Ninguém da minha família veio me socorrer. Um dia eu estava sentado dentro da igreja. A igreja tinha acabado o culto, eu pegava, fechava a igreja, trancava. Tomava um banho. A área das crianças assim era uma área, né? Tinha uma porta, eu ficava